Boa noite a todos os estudantes que aqui se inscreveram, que estão acompanhando o nosso evento. Uma noite especial para os nossos queridos palestrantes, Dr. João Pedro Gebran Neto e Dr. André Carias de Araújo. É uma honra recebê-los aqui e agradeço novamente terem aceito o nosso convite. Então, em nome do diretório acadêmico, eu declaro aberto esse nosso 11º painel da segunda semana acadêmica do curso de Direito do Unicuritiba, que vai tratar sobre as magistraturas estaduais e federais e o futuro das instituições. Com imensa honra que nós agradecemos o aceite de vocês, dos nossos queridos doutores, e passo então a palavra para o meu colega de mediação, Geriel, para a leitura dos currículos e para passar a palavra para os nossos palestrantes. Muito obrigada. Obrigado, Fairuz. Faço das suas palavras as minhas, agradecendo não só os convidados que nos ilustram com a sua presença, mas também a todos os que estão aqui presentes para assistir essa palestra, esse painel, e os que também nos assistirão futuramente aí no YouTube. Muito bem, então, passando a leitura, o Dr. João Pedro Gebran Neto é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, especialista em Ciências Penais e Processuais Penais pela UFPR, ele é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutor honoris causa pela Faculdade EMESCAM em Direito à Saúde, é desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desde 2013, julgando processo em matéria criminal, integrante do Comitê Executivo Nacional do Fórum Nacional da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Ainda é ex-coordenador do Comitê Executivo da Saúde do Estado do Paraná. O tema pelo qual o Dr. Gebran vai nos tratar hoje é a preparação para a magistratura federal, ingresso, carreira na instituição e o papel do magistrado. Dessa forma, então, eu passo a palavra ao desembargador Gebran Neto para as suas palavras. Muito obrigado. Doutor, é com o senhor. Obrigado, Geriel, Fairuz, Guilherme Isfer, enfim, agradeço muito a todos vocês pelo convite, em especial pela oportunidade de retornar à, então, Faculdade de Direito de Curitiba, hoje Unicuritiba, que, assim como a de vocês, é a minha casa, é o lugar onde me formei e dei os meus primeiros passos no ensino jurídico e no estudo. Desejo a todos vocês sucesso, parabenizo pelo evento, e dizer que é uma honra poder tratar de temas que dizem respeito... Queria saudar o doutor André Carias de Araújo, que vai dividir o painel comigo, desculpe, doutor André, e dizer que é uma alegria poder tratar de temas que fazem parte do nosso dia a dia. Eu até tive a curiosidade de assistir hoje de manhã a primeira palestra, a palestra com o ex-prefeito, deputado Gustavo Frutti, para verificar assim, a forma e sobre o que estavam falando. Gostei muito, uma palestra bastante técnica, mas decidi seguir por outra linha. Procurar o Google, criar uma conta, aqui tem vários. Decidi seguir por um caminho um pouquinho diferente, para falar para estudantes, para acadêmicos, para pessoas que estão num momento da sua vida pensando, né, como vai ser o amanhã. Tenho filhos jovens, né, um filho que se formou há 1 ano e meio, outro que é formado há 5 ou 6 anos, então eu compreendo, ou imagino que compreendo um pouco, esse espaço de reflexão, esse momento que os alunos todos vão vivenciando na faculdade, com as dificuldades, com as angústias. Então, mais do que uma palestra técnica, e não me furto até de discutir depois com os senhores, se quiserem ficar aberto a perguntas para qualquer outro tema, mas eu gostaria de falar muito mais com o coração. Então, eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Já conseguem ver? Sim, senhor. Tá bom. Então, falar da preparação da carreira enfim, quais são os desafios que nós temos. Um pouquinho do meu histórico pessoal. Então, eu entrei na faculdade, como eu falei, na Faculdade de Curitiba, fui trabalhar na Câmara de Vereadores, fazendo assessoria para um parlamentar, depois trabalhei em escritórios de advocacia, também fui funcionário do extinto Tribunal de Alçada do Paraná, fui promotor de justiça do Estado do Paraná por 4 anos, e, por fim, em 1993,
eu me tornei juiz federal, começando a minha carreira como juiz federal substituto em Cascavel, fui instalar a vara federal de Cascavel. Aí hoje compreendo, né, que quando a gente está na faculdade, nós temos que tomar uma decisão que é bastante difícil, e para mim foi muito difícil essa decisão, porque, na verdade, quando eu estava na faculdade, eu comecei a minha carreira acadêmica no curso de engenharia, e depois de 1 ano e meio eu percebi que aquilo não era para mim, né, que eu não tinha o trato, a afinidade ou gosto pela matéria como eu via os meus colegas. E no final do primeiro ano eu fiz concurso vestibular para Direito, né? Passei na Faculdade de Direito de Curitiba e imaginava que eu ia levar as 2 faculdades ao mesmo tempo, ou seja, não desisti da minha engenharia. Quando eu comecei a Faculdade de Direito, olha, antes do final do primeiro mês, eu já tranquei a matrícula da Faculdade de Engenharia, dizendo, olha, agora eu me encontrei no Direito, porque é isso que eu gosto, aqui estão perspectivas, coisas que me interessavam muito. E no Direito via amplitude, né? Que há uma diversidade de possibilidades para as carreiras jurídicas, né? Então, você teria um leque de possibilidades que cada um de nós tem que avaliar quando vai optar, não só agora pela carreira jurídica, mas aquilo que você quer para a sua vida. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante para os estudantes de direito, de um modo geral. O que a pessoa quer? Ela quer uma estabilidade profissional, ou ela quer segurança, ou ela quer ganhos elevados? Ela tem desejo de ter uma renda bastante elevada. Quem busca estabilidade profissional, segurança e carreiras de Estado, com certeza vão encontrar no Ministério Público, na magistratura, defensoria, enfim, uma possibilidade excelente de trabalho, mas sabendo que no primeiro dia, a realidade remuneratória de hoje, lógico que isso pode variar com o tempo, mas o primeiro dia de salário é o dia que você vai ganhar mais na tua vida. Vai ser o teu primeiro salário. Você ainda está com aquela vida de estudante, com os teus padrões de determinada forma, e de repente recebe um salário que você imagina que é algo maravilhoso, né? Só que dali para frente você também não vai ter aumento, né? Você vai continuar tendo esse salário e praticamente as carreiras estão estagnadas. Então, nós temos muita segurança, estabilidade profissional, um bom salário, obviamente, mas fechamos a porta da riqueza. Sabemos que vamos ser eternamente profissionais que vão atuar dentro de uma classe média alta. Quem quiser renda vai ter que ter outras fontes para buscá-las, né? Enfim, ser advogado, enfim, talvez ser cartorário, ou trabalhar dentro da área jurídica, mas em outras instituições, talvez dentro de um banco, talvez dentro de uma grande empresa, né? Também é preciso que a pessoa se conheça, né? Para ver qual é o perfil pessoal que ela tem, se ela gosta de trabalhar no escritório, se ela gosta de estar tranquila no seu gabinete ou em casa, ou se a pessoa tem um perfil que ela prefere trabalhar com gente, com uma coisa mais dinâmica, com grupos de pessoas, um ambiente de trabalho onde ela tem um networking grande. Quais são as habilidades que cada uma das pessoas tem e as habilidades que ela precisa adquirir. Eu sempre digo, e escuto, até achando que há um grande equívoco, de pessoas muito qualificadas do mundo acadêmico ou mesmo das carreiras públicas, dizendo, se eu tivesse advogado, eu teria uma condição econômica, eu teria grande sucesso. Isso é um ledo engano. Né? Por quê? Porque, na verdade, são carreiras diferentes e cada uma tem as suas habilidades. E a advocacia requer várias habilidades que, muitas delas, os magistrados não têm. Né? A principal delas é o networking. Né? O magistrado pode ter muitos amigos, ter uma grande rede, mas ele não tem essa qualidade que, muitas vezes, é mais importante do que a própria conhecimento técnico-jurídico para a advocacia. São habilidades diferenciadas que cada um tem que saber as suas. Também tem que saber se está disposto
a trabalhar em outras cidades, né? Quem vai fazer concurso não sabe o seu destino. Quem vai fazer o concurso, via de regra, não sabe se vai morar no estado que reside, e se morar no estado que reside, não vai saber qual é a cidade. Tem que estar disposto a trabalhar e mudar muito de localidades. Ainda, no que diz respeito à magistratura, é fundamental saber que quem vai fazer concurso para a magistratura vai ter que estudar muito, né? Vai ter que se dedicar e de modo muito afinco, e que vai levar pelo menos os 3 anos necessários de prática jurídica, estudando e se qualificando para passar num concurso público. Então, você tem que saber dosar, né, essa corrida de longa distância. Não adianta estudar no primeiro mês, nem nos primeiros 6 meses, e muito menos nos últimos 6 meses. É uma corrida preparatória que você tem, que passa pela sua própria autoavaliação. Como é que você gosta de estudar? Estudar sozinho ou estudar com mais pessoas? Ou gosta de fazer cursos? Você gosta de ir para uma biblioteca ou você prefere recapitular à tarde o que você fez num curso preparatório pelo período da manhã? São questões que passam e tem que passar pela cabeça de cada pessoa, de tal forma que saiba que durante 3 anos vai se dedicar, e nesses 3 anos de dedicação há uma exigência que é uma organização ímpar da tua vida, porque você não vai poder, e aí isso é uma avaliação minha, você não deve e não pode abdicar 100% da tua vida, mas também tem que privilegiar o estudo. Mas você vai ter que fazer atividade física, você vai ter um pouco de atividade social, mas o estudo vai ter que estar em primeiro lugar, e por isso estabeleça um horário bastante seguro e bastante rígido para os teus estudos. A partir deste momento, eu vou estudar de segunda a sábado, de manhã e de tarde, por exemplo, mas aos domingos eu nunca vou estudar. Transforma isso numa regra de ouro. Ou também não vou estudar sábado à tarde, só sábado pela manhã. Mas essa preparação, esse autoconhecimento, eu sempre achei muito importante, e eu acho que é um bom caminho para o sucesso. As instituições a serem escolhidas também são diferentes, né? A cada instituição tem uma cultura muito própria, e vejo que a magistratura federal, e eu fui promotor de justiça, então troquei, digamos, em 2 searas. Eu saí da área estadual para a área federal, eu saí do Ministério Público para a magistratura, conhecia e tenho excelentes amigos na magistratura estadual, ainda mantenho amigos no Ministério Público Estadual, conheço um pouco do Ministério Público Federal, mas vejo que cada uma dessas instituições tem uma cultura própria. E essa cultura você também tem que estar disposto a assimilar a cultura institucional. Eu até falei da magistratura e do Ministério Público, porque são próximas, mas o mesmo vale para a Defensoria, para as procuradorias dos estados, enfim. Essa cultura que você tem que avaliar. Eu preciso morar na cidade do interior, onde vão me designar, eu tenho possibilidade de ir e voltar, eu aceito isso, eu sou casado, eu sou solteiro, quais são as regras internas que vigoram, porque a partir do momento que eu abraçar essa carreira, eu vou ter que me adaptar a ela, não é a instituição que vai se adaptar a mim. E, pelo contrário, você vai se amoldar tanto à instituição e aquelas regras que muitos dos valores institucionais vão fazer parte da tua vida. E vejo que isso aconteceu comigo, né? Que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? A 4ª Região como um todo, acabou moldando não só a minha carreira, mas às vezes até a minha forma de ver o mundo. E fico muito feliz de estar dentro do Tribunal Federal da 4ª Região e de ser magistrado da 4ª Região, porque eu, quando eu tomei posse como desembargador, disse: tudo que eu sou, tudo que eu devo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que me propiciou muitas coisas, né? Me deu muitas alegrias e também me propiciou muito trabalho, muitos desafios. Numa cultura institucional, que eu diria bastante rigorosa, do ponto de vista de cobrança de metas, do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de inovação, de eu me adaptar aos sistemas. Cheguei na magistratura federal com máquina de escrever, e hoje nós temos só processos eletrônicos, todo mundo tem que se adaptar a essa realidade e essa velocidade cada vez maior de adaptação. As carreiras também têm diferentes tempos e diferentes modos de progressão. A carreira da magistratura federal, ela se divide
entre juízes federais e juízes federais substitutos apenas, e depois o cargo de desembargador, ou seja, nós temos praticamente apenas 3 níveis, diversos da magistratura federal, estadual ou do Ministério Público, que se divide em diferentes instâncias, quer dizer, você pode ser juiz substituto, juiz de inicial, de intermediária, de final, para depois ser desembargador, enfim, são vários níveis. Só que, a despeito de terem muitos níveis, a magistratura federal, a estadual, é muito mais ágil a carreira do que na magistratura federal. Como nós somos quantitativamente muito menores do que quaisquer um dos estados da região sul, né, em termos de quantitativo de magistrados, eu verifico que hoje, na Justiça Federal, praticamente nós não temos rapidez nas promoções, nas remoções e nas possibilidades das pessoas se colocarem nas cidades que desejarem. A grande maioria das pessoas quer trabalhar nos grandes centros, e aqui na Magistratura Federal isso hoje é uma realidade bastante difícil. Em contrapartida, a Magistratura Federal só tem cidades de médio e grande porte, nós não temos varas federais em cidades de pequeno porte. Então, para quem faz questão de trabalhar em cidades que ofereçam talvez um pouquinho mais de recursos, né? Você vai encontrar na Justiça Federal, desde o primeiro teu provimento inicial, já cidades de médio e grande porte com maior estrutura, várias delas com avião, várias delas com universidades, hospitais, enfim, uma condição de trabalho e de localização para quem gosta de cidade grande melhor. E falo isso com muita tranquilidade, porque trabalhei em cidades pequenas e fui muito feliz nelas. E não acho, da minha visão e da minha experiência, que eu não iria para a Justiça Federal exclusivamente porque ela não tem em cidades pequenas. Ao revés, eu acho que a experiência é muito rica de morar em cidades de pequeno porte, aprendi muito e mantenho até hoje os meus amigos que fiz nessas cidades. Outra característica da Justiça Federal, comparando com a estadual, é que desde o começo o juiz tem competência plena. Com a devida licença, eu acho até um certo equívoco da nossa carreira, mas o juiz federal substituto hoje tem a mesma competência do juiz federal. Então, quem tomar posse num concurso como juiz federal substituto hoje, vá para qualquer cidade que seja, né, ele vai assumir uma vara federal e vai repartir a competência daquela vara federal ao meio, de igual para igual, com o juiz federal titular, que já está aí na carreira há muitos anos. Eu acho isso uma responsabilidade muito grande, que é entregue nas mãos desses juízes federais substitutos, né? A grande maioria extremamente qualificada, né? São pessoas que estudaram muito, que muitos já vêm até de outros concursos anteriores, como eu vim, né? Mas uma vasta experiência. Mas o fato, me parece, teria sido muito bom para mim se eu tivesse, desde o início da minha carreira, trabalhado com um colega e principalmente se eu tivesse competências mais limitadas. E isso a Justiça Estadual oferece. Você, como substituto, vai trabalhar numa cidade de instância intermediária e ali vai trabalhar junto com vários magistrados e, com certeza, vai ter muitos deles que vão servir como orientadores, como pessoas que você pode contar com o apoio, sem falar que essas questões mais complexas, né, nem sempre vão chegar às tuas mãos desde o início da carreira. Bom, seja a carreira que for, né, mas inclusive da Justiça Federal, desculpe, eu me bati aqui, nós vamos ter muitas alegrias e também vamos ter dissabores, né? Eu me sinto extremamente feliz de ter abraçado a magistratura federal, e eu hesitei muito quando migrei de uma instituição para outra. Eu estava muito bem no Ministério Público, mas levei algum tempo para me adaptar e colhi muitas alegrias. Mas também as pessoas têm que ter a ciência de que elas vão colher de sabores. As carreiras importam em desafios, importam em dificuldades, as posições
principalmente a do magistrado, envolve tomar decisão na vida das pessoas. Essas decisões, por melhores que elas sejam, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas são decisões muitas vezes difíceis e mal compreendidas por aquelas pessoas que vão receber essa decisão, e você tem que ter um preparo psicológico, não só para a tomada da decisão, mas também um preparo psicológico para enfrentar eventuais críticas que essas decisões podem sofrer. Hoje, um dos temas que eu mais gosto de conversar com as pessoas é sobre direito à saúde. Eu, como foi lido no meu currículo, eu faço parte do Comitê Executivo à Saúde do CNJ. O direito à saúde está na minha vida há 10 anos, pelo menos, e é um tema que me fascina, né? Me fascina porque é um tema transversal, permite que você se reúna e converse com médicos, com outros profissionais da saúde, enfermeiros, farmacêuticos, com a administração pública, com gestores de planos de saúde, com procuradores, advogados, Ministério Público, enfim, se conversa com muitas pessoas e é um lugar que você aprende muito e consegue ampliar seus horizontes. Mas também talvez seja uma das jurisdições mais difíceis que tem hoje para os magistrados, porque os processos são de uma elevadíssima complexidade técnica e com impacto na vida das pessoas e também na vida do Estado e dos planos de saúde, no modo geral, bastante significativo. Então chega, e isso é a realidade, né? Processos em que uma pessoa vem em nome próprio ou assistindo algum necessitado, um filho, enfim, um doente, e vai pedir um medicamento que pode ou não estar na política pública de saúde, pode ser de valor módico, mas hoje em dia a judicialização, principalmente aqui no sul do país, é de um valor elevadíssimo, né? Nós temos um medicamento que custa, que é o mais caro do mundo, obviamente, mas é 13 milhões de reais para atender uma pessoa, e alguém vai ter que tomar essa decisão, se vai dar ou não dar um medicamento que não está na política pública de saúde, que custa 13 milhões de reais para uma única pessoa, sabendo que este mesmo valor, né, de recursos poderia, por exemplo, comprar milhares de vacinas, comprar medicamentos de outra ordem para centenas ou milhares de pessoas, ou poderia esse mesmo recurso ser utilizado para melhoria de um posto de saúde, enfim, são dilemas que os magistrados vão ter que decidir. E vão ter que fazer isso com serenidade. E também saber que a sua decisão, qualquer uma delas, dando ou negando, vai ser objeto de críticas, né? E ele tem que saber que ele tem que fazer aquilo de tal sorte que no dia seguinte ele vai trabalhar com a mesma disposição, com novos desafios, que ele vai dormir à noite com a responsabilidade daquela decisão tomada, dos mais absolutos critérios técnicos do direito, e no caso desse aí, também da medicina baseada em evidência. Eu queria, sobretudo, né, mais do que falar da carreira, eu gostaria de dar alguns conselhos, e como eu escrevi aqui, às vezes o óbvio precisa ser dito. A vida é feita de escolhas, né? Então, cada um dos senhores vai tomar um caminho, e a partir do momento que opta por esse caminho, nós temos poucas possibilidades de retorno. Então, viva a vida e siga em frente. Opte pelo teu caminho, e se você optou pela magistratura, não é que você não possa um dia ser do Ministério Público ou vice-versa, mas seja uma carreira ou outra, ou seja a carreira de defensor público, seja feliz, né? Procure dar o melhor de si. Quando no início das suas carreiras, e principalmente agora vocês estão fazendo estágios, não se limite a uma única opção. Faça estágios nas mais diversas áreas, faça estágios em escritórios de advocacia, faça estágios em gabinetes, façam estágios em instituições de magistratura, do Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, é um amplo leque de opções e vocês vão poder tomar decisões e escolhas mais concretas e mais fundamentadas. Abraçada a qualquer uma dessas profissões, e eu espero que seja a magistratura federal, elejam alguém para se espelhar e para se admirar. Pode ser a vida acadêmica, escolha um professor que você acha que é um professor de referência, e que você gostaria que aquela pessoa fosse o teu orientador, consultor ou preceptor.
Às vezes isso nem é possível, que essa pessoa não está próxima, não está presente, e você não tem essa intimidade, embora admire a pessoa. Bom, se você não tem essa intimidade, essa possibilidade, pelo menos eleja ele como paradigma. E eu acho que nós temos muitos paradigmas aí que podem ser escolhidos. Na vida profissional e no estágio, sejam proativos, superem expectativas, não façam o ordinário, façam o extraordinário, se dediquem, isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês. Se dediquem de tal forma que vocês vão surpreender, não a si, mas surpreender as outras pessoas. No estágio, na profissão, quando eu assumi uma vara como juiz federal, aquela vara topetada de processo que parecem invencíveis, façam mais e melhor. Isso, em determinado momento, vai ser reconhecido e vai ser valorizado e vai fazer diferença na vida de vocês, tenho certeza disso. Saibam e sejam convenientes, saibam como se comportar, como se vestir, como é que essa cultura institucional funciona e como é que eu devo me comportar, né? Ser conveniente significa também tratar muito bem as pessoas. Isso é de questão fundamental. Uma das questões que mais me incomoda é quando eu ouço, e tenho muitos amigos advogados, de saber que ele não foi atendido por um juiz, ou que foi mal atendido, ou foi mal atendido por um serventuário, ou por quem quer que seja. Isso é deprimente, a falha institucional, é algo que depõe contra todos nós e principalmente as nossas instituições. Pense nas consequências dessas escolhas, como eu disse, mudança de cidade, ruptura familiar, lembrando que há excelentes carreiras e é possível ser feliz em quaisquer uma delas, né? Assessores jurídicos, eu tenho vários assessores que trabalham comigo, eu vejo que eles são realizados no que fazem e trabalham de modo excepcional e com uma qualidade e com um conhecimento técnico jurídico absolutamente invejável. Né? Só para dar um pequeno exemplo, um deles, nós escrevemos um livro em coautoria, dada a qualidade e a confiança que deposito nos meus assessores. Né? Aceite desafios e corram os riscos, né? A vida coloca a gente sempre em posições novas, mexendo no nosso zona de conforto. Me lembro que mais de uma vez fui colocado nesse tipo de desafio, me convocaram para o tribunal para atuar em matérias que eu não estava familiarizado, porque a minha jurisdição de primeiro grau era em outra área e já estava afastado há muito tempo de algumas das matérias. É necessário superar os medos e se preparar. Se prepare e supere os medos, isso é fundamental. Um dos medos que eu tinha, que a grande maioria das pessoas tem, é falar em público. Né? Muitas pessoas têm receio de se apresentar para uma plateia de 30, 40, 50 ou 1000 pessoas. Né? Eu mesmo, no começo, ficava nervoso, balbuciava, enfim. Falar em público era, para mim e para muitos, um grande desafio. E vejo que a prática e que o preparo e que as pessoas, quando se dispõem a falar em público e tem um roteiro e um tema bem definido e bem preparado, ela consegue não só se superar, mas inclusive se familiarizar com isso, ao ponto de parar de suar, de ficar nervoso, de ter assim, perder a noite de sono, porque no dia seguinte ela vai ter uma palestra, uma aula, ou enfim, uma apresentação na faculdade. Por isso, se tiverem apresentações na faculdade, não percam essas oportunidades. Se apresentem e se elejam, se coloquem como oradores. É uma dificuldade, é um desafio, mas isso vai fazer com que vocês evoluam. Enfim, 2 últimos conselhos. Primeiro, nunca percam a dimensão humana. Nós que trabalhamos com o direito, nosso direito fundamentalmente está relacionado à vida das pessoas, né? Mais do que pessoas jurídicas, nós tratamos com pessoas físicas, nós tratamos com seres humanos, e todos eles têm sonhos, esperanças e possibilidades. E isso nós nunca podemos perder essa dimensão. Essa dimensão é fundamental, sob pena de abandonarmos os nossos mais íntimos valores, princípios e sonhos que tínhamos no início da carreira, porque nos perdemos em algum momento. Eu falo isso, inclusive, para os meus filhos, que essa dimensão humana é fundamental para a vida. E a vida é formada da lei do retorno.
seja gentil, atencioso, educado, generoso, paciente, e exatamente é isso que a vida vai te devolver com gentileza, atenção, educação, generosidade e paciência por parte dos seus interlocutores. Eu, em 30 anos, já quase 30 anos de serviço público, foram raras vezes eu tive intercorrência com as pessoas com quem eu trabalhei. Mas também, muitas vezes, tive que ficar quieto e ser mais paciente do que normalmente sou, para poder manter a harmonia, manter a relação, manter aquele audiência, enfim, para que nós estivéssemos dentro de uma condição de trabalho positiva. E você vai plantar o que você colhe. Minto, você vai colher o que você planta, né? Eu vou deixar agora algumas sugestões finais. Algumas sugestões de leitura que servem para a vida e servem também para uma percepção do mundo, e são algumas leituras que fiz, né, a médio e curto prazo. O livro Justiça, do Michael Sandel, ele tem 2 que são interessantes, tem até um 3º livro, mas eu falei do Justiça e do que Dinheiro Não Compra. O Mundo de Sofia, que é uma introdução à filosofia. Alguns livros, 2 livros do Mário Vargas Llosa, livros de Direito à Saúde, um livro que trata da Operação Mãos Limpas na Itália, esse é Mortes a Vossa Excelência, um outro do Rodrigo Chemin, que é professor da Faculdade de Curitiba, que fala da Mãos Limpas e da Operação Lava Jato, e uma das minhas mais recentes leituras, esse Factfulness, que é um livro que trata em ter o hábito de ter opinião baseada em fatos, e eu acho que isso é uma recomendação muito importante para os dias atuais. Num dia de discussão polarizada, de pessoas que ficam criando uma guerra de narrativa, e é o que a gente assiste hoje na mídia, e eu não quero tomar partido, mas eu quero dizer que o importante e o fundamental é nós termos opiniões fundadas em fato. E esse livro do médico sueco Hans Holmes é muito importante e muito interessante, porque ele traz uma percepção bastante diferenciada do mundo, né? Ele está tratando aí não só de medicina, embora seja médico, mas uma percepção do mundo. Também sugiro que escutem podcasts, né, e vejam sites que têm conteúdo jurídico, e especialmente a coluna do professor Vladimir Passos de Freitas, foi meu professor na Faculdade de Direito de Curitiba, desembargador federal, chama Seguro da Leitura, na coluna do Conjur, e nesse livro ele traz também muitas dicas para as pessoas no que diz respeito às carreiras jurídicas. Aí ficam 4 links, depois vou repassar meu slide para Fairuz. Por fim, vou deixar 17 sugestões de filmes também ligados ao direito. O Julgamento de Nuremberg, A Time to Kill, que é o Tempos de Matar, e um filme que é O Excelente Cadáveres, que é um filme que é baseado no livro Morte a Vossas Excelências, que falei há pouco. Quase todos esses filmes, ou todos eles, se passam em tribunais do júri, não é muito bem a nossa realidade. O Polícia Federal é um filme nacional, que trata da Operação Lava Jato, do início da Operação Lava Jato, e um outro filme nacional que eu reputo muito interessante e importante para quem vai abraçar uma carreira jurídica é o Caso Evandro, né? Que não quero dar nenhum spoiler, mas é um caso conhecido de todos nós, ou pelo menos da sociedade paranaense. Vocês são novos, talvez não tenham isso na memória, mas o Caso Evandro é um caso que trata, para falar minimamente, de algo absolutamente dolorido, porque é um fato que aconteceu, mas cuja autoria dos crimes e a investigação está a revelar aí alguns pecados. Então, eu sugiro vivamente que vejam, porque nós temos que estar de olhos abertos, ouvidos e mente aberta para evitar que sejamos personagens ou que estejamos envolvidos em investigações, enfim, em processos que tenham um desfecho parecido com esse do caso Evandro. Bom, acho que já falei bastante, cheguei quase aos meus 40 minutos que me foram destinados, e eu queria deixar uma mensagem de esperança. E me despeço com esse poema da Helena Collodi, porque ele fala para mim muito de perto com o que a gente vem vivenciando no Brasil nos últimos anos. Foram tombando na lama os frutos deteriorados,
o humo prepara em silêncio surpresas felizes. Já se anuncia o imperceptível rumor de sementes germinando. Adensa-se um tempo de alerta. Convergem os ventos da esperança dos longes desconhecidos. Nós estamos numa quadra da história brasileira que não é tão recente, mas ela vai já por uns bons anos de moral, de ética, de valores tombando na lama. Mas eu tenho a profunda esperança e a profunda fé de que são sementes que estão germinando e que ventos de esperança estão brotando e que em breve nós vamos ter um país ainda melhor, mais preparado, e todos nós vamos crescer com essas adversidades. Muito obrigado mais uma vez. Espero minimamente ter contribuído para que cada um de vocês possa, ao final, fazer boas escolhas para suas carreiras. Muito obrigado, desembargador. Agradeço pelas suas palavras, com toda certeza foram muito inspiradoras a todos que aqui estiveram, que inclusive nos assistirão futuramente. Sem mais demoras, né, devido ao nosso tempo, as perguntas, inclusive eu aproveito a oportunidade para falar aos que estão nos assistindo, as perguntas vocês podem enviar através do chat, que nós faremos após a palavra do Dr. André, nós faremos então as perguntas a ambos os palestrantes. Dessa forma, então, agora eu quero apresentar o Dr. André Carias de Araújo. Ele é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, juiz de Direito da 2ª Vara Descentralizada do Boqueirão, da comarca da região metropolitana de Curitiba, é formador de instrutores de mediação judicial, certificado pelo Conselho Nacional de Justiça, e de facilitadores de justiça restaurativa pela Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul. É juiz formador credenciado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e professor dos programas de pós-graduação Lato Sensu da Universidade Positivo e Unibrasil, além de integrante da diretoria do IBDFAM do Paraná. O Dr. André vai nos falar um pouco sobre a preparação para a magistratura estadual, o ingresso, a carreira na instituição e o papel do magistrado. Dessa forma, passo a palavra ao senhor Dr. André. Muito obrigado. Muito obrigado, Geriel. Agradeço a oportunidade e a apresentação também. É uma honra estar aqui hoje com amigos. Eu gostaria de agradecer o convite formulado pelo Diretório Acadêmico Clotário Portugal, o que faço também na pessoa da FAIRU. Como eu havia dito, é uma grande honra e um prazer estar aqui, de poder compartilhar algumas ideias e reflexões sobre esse tema da carreira da magistratura estadual. Cargo que eu ocupo já há 15 anos e tenho muita honra e satisfação de desempenhar. É digno de reconhecimento, não tenho como deixar de mencionar isso, essa iniciativa do Diretório e do Unicuritiba, de debater as carreiras profissionais e as perspectivas profissionais do futuro dessas carreiras. Eu gostaria de cumprimentar também todos os demais que nos acompanham, em especial o desembargador João Pedro Gebran Neto, magistrado que é uma referência e um modelo para toda a magistratura nacional. Muito obrigado, desembargador, pelas indicações e por toda a sua fala. A missão que me foi incumbida aqui é conversar um pouco sobre a carreira da magistratura, o papel do magistrado, mas antes disso, é fundamental nós falarmos aqui, já que o público é de estudantes, falarmos como que pode ocorrer essa preparação, como funciona essa preparação para a magistratura estadual. Eu, quando tinha 21 anos, comecei a pensar em seguir a carreira da magistratura, e há 20 anos atrás, eu era um de vocês. Eu havia me formado e pensava, e agora, o que eu vou fazer, né? O que vem pela frente? O que me espera? Por onde que eu vou seguir? Não é? Então, muitas dúvidas surgem nesse momento, e são normais essas dúvidas. O desconhecido pode nos deixar, às vezes, com medo, inseguros. Nós não sabemos o que vai acontecer. Alguns alunos já sabem, desde a faculdade, para onde querem seguir. Outros finalizam o curso e ainda estão em dúvida. Querem tentar caminhos. E isso faz parte
Às vezes se tenta um caminho que não dá certo, tenta-se outro. São situações normais que afligem a todos os estudantes quando termina o curso de Direito. E aí vocês vão perceber que, com o passar do tempo, as coisas vão clareando, as respostas vão aparecendo, os caminhos, na verdade, vão se abrindo. Isso acontece. Tenho certeza. Tudo pode dar certo, desde que se tenha um projeto de vida. Isso é fundamental. Porque, se isso não existir, todos nós podemos desabar naquilo que foi escrito por um pensador do século XIX, um professor de matemática, chamado Charles Dodgson, que muitos conhecem como Lewis Carroll, que era o seu pseudônimo, na verdade, e que ele adotou para escrever alguns livros infantis e que guardavam grandes lições de filosofia. Um desses livros é o Alice no País das Maravilhas, um livro de filosofia que, do início ao fim, não é? E nesse livro, Alice no País das Maravilhas, nós encontramos uma narrativa onde a Alice, durante um passeio pela floresta, ela se encontra diante de uma encruzilhada e fica indecisa quanto qual caminho que ela vai seguir. E aí, nesse momento, ela encontra um gato. Esse gato vai surgindo em vários lugares, ora aparece a boca, ora aparece só a perna dele. E, uma certa hora, o gato fala para ela: "Você está perdida, jovem criança?" E ela, então, indaga o gato: "O senhor pode me ajudar?" E o gato, com aquele jeito tranquilo, diz: "Claro." Aí ela pergunta: "Para onde vai essa estrada?" E ele responde com uma grande pergunta das nossas vidas: "Para onde você quer ir?" Ela, indecisa, então, enigmática, responde: "Eu não sei, eu estou perdida." Então o gato responde: "Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve." A grande pergunta, portanto, é: para onde vocês querem ir? Qual é o seu sonho? Aonde você quer chegar? Conhecer isso é fundamental. E depois, seguir firme na direção do seu sonho. Quando nós pensamos numa carreira pública, por exemplo, e aqui a minha parte é falar da magistratura estadual, e nós pensamos na preparação para ingresso na carreira, não existe uma receita pronta, única, pode ter vários caminhos, mas com certeza, absoluta certeza, todos eles passam por algo que é fundamental em qualquer trajeto que se escolha: o planejamento. É fundamental ter um planejamento. Nesse sentido, é importante uma programação de curto, médio e de longo prazo. Como disse certa vez o reconhecido pai da gestão moderna, Peter Drucker, ele disse que o planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com um futuro de decisões presentes. É no hoje que nós realizamos esse planejamento, que marcamos como que vai ser o futuro, com base no que nós definimos hoje. Por isso, é fundamental um plano de estudos, com um cronograma, como disse o desembargador Gebran, um cronograma de estudos semanal ou mensal. E aí também é muito importante dividir as matérias em blocos, organizar o tempo, independentemente de qual seja esse tempo. Cada pessoa tem uma vida com características próprias, ritmo próprio. As dificuldades são inúmeras quando nós nos formamos. Então, cada um tem que fazer no seu tempo. Seja qual for esse tempo, a organização é a chave. Organização é tudo. E uma vez realizado esse planejamento, é fundamental manter constância, seguir esse planejamento, seguir firme e manter uma rotina. E às vezes me perguntam: existe um período mínimo de preparação para o cargo de juiz? Vejam, constitucionalmente, quando nós pensamos legalmente ou constitucionalmente, o que se exige do bacharel de direito é, no mínimo, o período de 3 anos de prática jurídica, de atividade jurídica, não é? A partir disso, depende apenas do candidato. Não existe um prazo fixo. O que se percebe são candidatos que são aprovados com 2 anos, 2 anos e meio, 3, 4, 5 anos. Não é? Existem candidatos que estudaram mais, ou às vezes menos. Depende do quê? Depende da quantidade e da hora de estudos, depende da dedicação, da constância e da organização. Isso vai impactar diretamente nesse tempo.
E é importante, como também disse o desembargador Gebran, manter um equilíbrio entre a mente e o corpo. Não é? Por quê? Porque essa jornada é longa, às vezes. Então, se deve fazer um planejamento que leve em conta a realidade de cada um, não é? Mas essa jornada, ela tem que fazer sentido para cada um. E pensem, saibam disso, a caminhada é muito bacana. Passar pelos períodos de anos que antecedem um concurso, estudando, foi uma das melhores fases da minha vida. Se não foi a melhor fase da minha vida, como profissional, como estudante. Porque é naquele momento que você pode ter o teu tempo livre dedicado exclusivamente para o aprendizado, para a leitura, para acompanhamento de aulas, de cursos. Enfim, você tem a tua dedicação exclusiva. O teu trabalho é estudar, ainda que não seja o tempo integral que você tenha que trabalhar, mas você deve considerar esse estudo como se fosse, né, uma atividade tua. Então, isso tem que ser prazeroso. E é muito. Depois que passa, dá saudades. Eu digo para vocês, dá muitas saudades. Foi muito bom esse período. Um dos melhores, como eu disse, da minha vida. Tá? Hoje, aqui no Paraná, nós temos um concurso aberto, com 12 vagas. Não é? Na carreira, nós temos 6 vagas abertas atualmente. Aqui no Paraná, na Justiça Estadual, não é? Tem ocorrido um concurso a cada 2 anos, aproximadamente. Essa média se mantém mais ou menos nos estados. Alguns estados mais rápido, mais concursos, outros menos. E aqui no Paraná, agora, quem vai realizar o apoio técnico ao tribunal é a Fundação Getúlio Vargas. Isso é fundamental o candidato conhecer. Por quê? Porque cada instituição tem suas peculiaridades. Por exemplo, a CESP, que é uma grande realizadora de concursos, não é? A CESP foca muito em informativos jurisprudenciais do STJ e do STF, informativos recentes. A primeira fase da CESP é muito baseada nisso. E a CESP ainda foca muito em matéria constitucional. Então, o que se cobra de direito civil, o que se cobra, por exemplo, de direito penal, sempre é com enfoque constitucional. Por isso, a importância de se acompanhar semanalmente os boletins informativos de jurisprudência do STJ e do STF, né? E existem sites, não é? Que fazem um trabalho em cima desses informativos, no sentido de deixar eles mais palatáveis, mais claros, né? Vale a pena seguir esses sites, né? Existem livros sobre os informativos de forma resumida, separado por matérias. A jurisprudência é de fundamental importância para um concurso jurídico e para desempenho de carreira. O magistrado ele tem que sempre estar atualizado, não é? Mesmo porque ele tem que seguir os precedentes, não é? Alguns precedentes ele segue, outros ele tem que ter como norte, porque são pessoas, não é, que estão nesses tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal, que tem uma história de vida, que tem experiência. Então, o magistrado ele sempre deve tentar entender de outra forma um assunto, conhecer outras opiniões, ler, debater, ponderar. E para isso é muito importante a jurisprudência, é fundamental, né? Na faculdade a gente não, pelo menos na minha época, não se dava um enfoque como se deveria dar à jurisprudência. É de fundamental importância. E aí, vamos pensar que houve a preparação, existe o concurso e o ingresso na carreira. Como que funciona, né? O que faz um juiz estadual, na verdade? Vejam, a magistratura nacional ela vai se dividir por especialidades, né? Existem as justiças especializadas, que são a justiça eleitoral, a justiça do trabalho e a justiça militar. Essas são justiças especializadas. E existem também as justiças comuns, a justiça comum federal e a justiça comum dos estados. A competência da justiça comum estadual ela é residual, ou seja, o que significa isso? O juiz de direito, aquele juiz que trabalha na magistratura estadual, ele atua com toda a matéria que não é de competência das justiças especializadas, nem da competência da justiça comum federal. Por isso, a consequência disso, né, é que o rol de trabalho de um juiz de direito, ele é muito amplo, de um juiz magistrado estadual. Por quê? Porque vai abarcar uma série de matérias, né, toda a parte do direito civil, direito obrigacional, né, o que inclui toda a gama de contratos existentes no nosso sistema, responsabilidade civil, direito das coisas,
direito de família, direito de sucessões, das sucessões, melhor dizendo, não é? Infância e juventude, direito empresarial, direito penal, direito administrativo, enfim, pega uma série de matérias, né? E aí você pode pensar, mas o juiz estadual, né, o juiz de direito, ele vai atuar com todas essas matérias de forma concomitante? Ou é possível atuar de uma forma especializada, né? Essa é uma pergunta que me fazem sempre. E a resposta é depende. Não é como o desembargador Gebran trouxe, a estrutura judiciária, por exemplo, no estado do Paraná, ela vai se dividir em entrâncias. A entrância inicial, a entrância intermediária e a entrância final. Na entrância inicial, existem os chamados juízos únicos, ou seja, vai ser um juiz que atua em todas as competências que eu acabei de mencionar. Ele atua com todas as matérias que existem na justiça estadual. Não é? Ele não tem, portanto, uma especialização. Quando o juiz da entrância inicial promove para a entrância intermediária, já são cidades um pouco maiores, com uma estrutura um pouco maior, né? E aí, quase todas as comarcas de entrância intermediária, quase todas, vão contar com, no mínimo, 2 varas. Uma vara civil e uma vara criminal. E aí, nesse momento, começa a se tornar possível uma especialização entre a matéria civil e a matéria criminal. E o juiz começa a poder, então, seguir caminhos de especialização, né? Em algumas cidades maiores, em que há um número maior de varas, tanto na entrância intermediária como na final, aí sim o juiz vai poder se especializar ainda mais, né? Nesses casos, o juiz pode escolher, por exemplo, uma vara civil, uma vara criminal, um juizado especial, um juizado da violência doméstica, vara de infância e juventude, vara de falência e recuperação judicial em alguns estados, não é? Varas de executivos fiscais, as execuções que o Estado faz de tributos, enfim. Então, o juiz ele vai poder se especializar de acordo com a ascensão dele na carreira, não é? E como que vai ocorrer essa ascensão, né? Como que é essa movimentação dentro da carreira? Basicamente, existem 2 formas de movimentação na carreira de um juiz estadual, ou de um juiz de direito. Existe a movimentação que nós chamamos horizontal, que é dentro da mesma entrância, né? E lembrando que aqui no Paraná são 3 entrâncias, inicial, intermediária e final. Então, por exemplo, um juiz de uma entrância intermediária, ele vai poder se movimentar para qualquer comarca de entrância intermediária do Paraná, né? Vamos pensar num exemplo. Ele está na comarca de Bandeirantes, que fica no norte do Paraná, e pede uma remoção para a comarca de Antonina. Aqui no litoral, ele quer ficar próximo do litoral. Enfim, então essa é uma movimentação horizontal na carreira. E uma outra forma de movimentação é a vertical. Nesses casos, se o juiz quiser subir de entrância, aí ele vai pedir uma promoção. Tanto a promoção como a remoção que eu acabei de trazer, elas sempre vão ocorrer de forma alternada, entre merecimento e antiguidade. E um ponto importante sobre isso é que o juiz sempre promove ou remove a pedido. Nesse aspecto, é importante esclarecer, né, que a magistratura, tanto o magistrado federal como o magistrado estadual, o Ministério Público e as defensorias públicas também, essas carreiras gozam de uma garantia constitucional chamada de inamovibilidade. O que isso quer dizer? Que assim que o juiz titulariza, quando ele deixa de atuar como juiz substituto, por exemplo, na carreira da magistratura, ele somente vai sair do local onde ele exerce seu cargo a pedido. Ou, em caso de um processo administrativo, enfim, havendo interesse público, não é? Aí é possível o tribunal movimentar esse juiz, mesmo que ele não queira. Mas isso é muito raro, e tem requisitos para ocorrer, nem sempre isso ocorre, enfim, é algo excepcional. Não é? Como regra, então, o juiz ele só se movimenta na carreira se ele pedir. Portanto, toda a carreira do juiz é feita pela opção dele. Não é? Ele que escolhe ficar no lugar onde ele está ou pedir uma promoção, né? E às vezes as pessoas têm curiosidade, né, de como que é a estrutura de trabalho de um juiz, né? Ele trabalha sozinho, ele tem seus assessores, né? O desembargador Gebran trouxe também os assessores dele. Eu também, aqui no Tribunal de Justiça do Paraná,
o juiz tem uma excelente estrutura de gabinete, né? Veio melhorando com o passar dos anos. Antigamente era só o juiz, mas hoje não. Hoje, por exemplo, eu tenho 3 assessores e estagiário, né? 3 excelentes assessores, inclusive. Uma delas está comigo há 11 anos, a Maíra, por quem eu tenho grande admiração. E são 3 pessoas muito competentes. Além de outros servidores que me ajudam, né, de alguma forma, e que também formam uma equipe muito importante, né? O Tribunal de Justiça do Paraná também tem um excelente sistema de informação, né? O nosso processo eletrônico chama-se ProJude, né? Ele é muito bom e ele vem cada vez mais recebendo aperfeiçoamentos, né? Essa é uma preocupação da presidência atual, desembargador José Laurindo, que administra o tribunal atualmente, tem se preocupado com isso. A gente tem percebido essa preocupação do tribunal e tentando dar tanto no aspecto da segurança do sistema, como também com a agilidade do sistema, vem tendo essa preocupação. É claro que toda mudança, toda transformação, todo avanço, ele às vezes precisa de adaptações, demora um certo tempo. Então, às vezes, o sistema ele não roda tão rápido, às vezes tem algumas interferências, mas isso faz parte de uma melhoria. O objetivo é qualificar cada vez mais esse processo eletrônico, né? E até na pandemia agora, da Covid-19, isso pôde se testar toda essa sistemática, né, do sistema eletrônico. As audiências virtuais aconteceram normalmente, né? Apesar de toda a dimensão catastrófica na vida das pessoas dessa pandemia, ela, por outro lado, vem servindo como um catalisador de mudanças dentro do Poder Judiciário, não é? Nós percebemos isso, principalmente no que diz respeito às audiências por videoconferência, né? Pelo teletrabalho, que vem agilizando, que vem promovendo melhorias na prestação jurisdicional, né? Principalmente no que diz respeito a essas audiências, que não precisam mais ocorrer com a movimentação de pessoas, deslocamento, perda de tempo em trânsito, não é? Deslocamentos, às vezes viagem, cartas precatórias, cartas rogatórias, enfim, em outros países, né? Isso tudo hoje pode ser repensado em razão da tecnologia, né? Então, durante a pandemia, embora os fóruns tenham permanecido com acesso restrito, o trabalho foi realizado normalmente em home office. Toda a movimentação de processos permaneceu normal no período, não é? Com uma alta produtividade, não é? As audiências foram realizadas. Então, essas experiências que nós estamos passando pela pandemia vão influenciar certamente o futuro. As audiências realizadas por videoconferência ocorrerão certamente em paralelo com as audiências presenciais, que vão continuar ocorrendo, ou semipresenciais, ou seja, às vezes uma parte no fórum, a outra parte em outro local, enfim. Vai ocorrer um sistema misto, provavelmente, de realização de audiências, mas essa é uma mudança que veio para ficar, não é? Eu entendo, particularmente, que o juiz deve continuar indo aos fóruns, não é? Atendendo aos advogados, atendendo aos cidadãos que procurem o Poder Judiciário, não é? Realizando reuniões com sua equipe, enfim. Mas algumas adaptações poderão ocorrer, com toda certeza, né? Que modernizem, facilitem e agilizem o trabalho de todos os profissionais do direito. E parece que pode ser buscar um equilíbrio nesse aspecto do teletrabalho, com algumas presenças, enfim, é perfeitamente fazer essa acomodação, não é, de todos os interesses das pessoas envolvidas, sejam servidores, sejam advogados, sejam cidadãos jurisdicionados, pessoas que procuram o Poder Judiciário, não é? Todas essas pessoas têm suas necessidades e podem ser levadas em consideração, né? De qualquer forma, a tecnologia está a serviço de todo o sistema judicial, e isso ainda vai passar por uma grande evolução no Poder Judiciário. Nós estamos percebendo um avanço muito rápido com relação à tecnologia dentro do Poder Judiciário, e isso vai impactar em toda a estrutura do sistema, não é? E aí, esclarecido alguns aspectos da carreira, eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês no que diz respeito ao papel desse magistrado, não é? Do magistrado do século XXI, não é? Desses novos tempos que estão surgindo, não é? Já há alguns anos. É importante nós tentarmos verificar ou perceber em que fase
né, da história nós estamos? O que nós estamos passando, né? E nós vivemos hoje a chamada pós-modernidade para alguns pensadores, não é? E o que vem a ser essa pós-modernidade? É uma época de grande acesso ao conhecimento, né? De grande volume de acesso à informação. Uma época em que ocorre uma transformação das velhas formas de mídia e sua substituição pelo acesso direto à informação. Mas não é só isso, é muito mais que isso a pós-modernidade. Não é? Nós podemos pensar ainda que alguns temas surgem nessa pós-modernidade com muita clareza, com muita ênfase, como a revolução tecnológica, a crise da democracia por que passam alguns países, a crise ecológica, socioambiental que passam os países, o superaquecimento que vem passando o país, a corrupção e o compliance que vem sendo ponto de debate em vários países e ponto de atuação do Poder Judiciário, e não é uma questão só nossa, do Brasil, né? Diga-se de passagem. Enfim, o professor Gebran até trouxe citação de livros da Itália, né? De situações que ocorreram em país europeu, muito semelhantes ao que nós passamos aqui nos últimos anos no Brasil, né? Com relação à corrupção. Além disso, hoje, dentro do Poder Judiciário, nós percebemos a questão do debate, do ativismo e do protagonismo judicial, as consequências decorrentes da pandemia. Todos esses são temas, por exemplo, que de uma forma ou outra, eles acabam chegando no Poder Judiciário, eles acabam chegando como objeto de exame de todo o Poder Judiciário. Né? E como que o Judiciário vai lidar com esses tempos novos, esses tempos de pós-modernismo? Né? Vejam, hoje, o trabalho que o juiz realiza hoje não é mais o trabalho que ele realizava há 50, há 100, há 200 anos atrás. Né? Aquele tempo em que bastava aplicar a lei ao caso concreto, ele se foi. Não é? Hoje existe uma sociedade complexa. As mudanças sociais não são acompanhadas pelo parlamento, muitas vezes, nós percebemos isso em direito de família, de maneira clara. Existem os casos difíceis de solução, os hard cases, que vão demandar uma maturidade intelectual do magistrado. Não é? O juiz, em sua função constitucional, por exemplo, ele não tem apenas o dever simplório de julgar a lide que lhe é apresentada, mas principalmente de assegurar a paz social e o mérito do Estado democrático de direito. Além disso, essa sociedade absolutamente complexa, ela vai impor, muitas vezes, a necessidade do controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Isso vem acontecendo cada vez mais, na medida em que o Judiciário ele que vai analisar a legalidade dos atos administrativos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Algumas políticas públicas que são praticadas pelo Poder Executivo, por exemplo, elas podem ser objeto de exame por parte do Poder Judiciário, quando elas não cumprem alguns requisitos previstos em lei ou na Constituição Federal. Isso tudo gera uma certa complexidade, né? É como o exemplo que o desembargador Gebran trouxe dos medicamentos, não é? E que o Estado tem que fornecer esses medicamentos e muitas vezes acaba não cumprindo sua missão. E aí isso vai parar no judiciário. Não é? Aliado a tudo isso, nós temos uma questão de quantidade de processos. E aí a pergunta é, como entregar uma prestação jurisdicional humanizada, nesse contexto, uma prestação jurisdicional célere, efetiva, e principalmente, como eu disse, humanizada? Essa é a grande pergunta. Não é? Por exemplo, se um juiz fica uma tarde, como eu atuo na área de família, às vezes eu fico uma tarde numa audiência da área de infância e juventude, que existem as chamadas audiências concentradas na infância e juventude, em que se convida todos os atores da rede de proteção para participarem juntos e buscar, de uma forma colaborativa, construir soluções que atendam às necessidades de uma criança ou de um adolescente que tenha algum direito violado ou ameaçado. Então, são vários profissionais que sentam juntos para se pensar em saídas. Obviamente, uma audiência como essa, ela envolve tempo, ela envolve toda uma dedicação. E aí, como o juiz resolve os demais processos que ele recebe naquele dia? Então, se eu fico uma tarde numa audiência, naquele dia eu vou receber 50, 60, 70 vezes processos naquele dia. E aí, essa é a grande questão. Como é que o juiz pode continuar tendo essa atenção, esse cuidado com os seus processos, com as pessoas, porque nós não julgamos processos apenas, nós julgamos vida de pessoas,
não é? Como ter essa atenção ao mesmo tempo que existe esse grande volume? Essa é a grande pergunta. E eu estou fazendo essas perguntas para vocês, porque como vocês se preparam para a carreira, são questões que vocês já podem começar a se preparar, a refletir e a buscar caminhos, não é? Desse papel do juiz do século XXI, que não vai mais, que não mais se preocupa apenas com o direito. Esse juiz ele tem que ter uma formação interdisciplinar, ou seja, esse juiz ele não vai se preocupar mais com leis, tão somente com jurisprudência e doutrina jurídica. Isso é fundamental, mas ele tem que ir além. É de fundamental importância outras disciplinas, como a filosofia, a sociologia, a antropologia, a psicologia, né, que eu me deparo com questões diariamente aqui na vara de família, na vara de infância e juventude. História do direito, é fundamental o magistrado ter conhecimento sobre essas áreas. E o aluno que está estudando para concurso, buscar essa formação humanística, não é que muitas vezes as faculdades iniciam, mas que o aluno ele tem que ir além, não é? Ele precisa entender de tecnologia. Além disso, o magistrado deve buscar conhecer a realidade que o circunda, né? O que eu estou querendo dizer com isso? O juiz precisa conhecer as pessoas, conhecer o ser humano. E isso só pode ser feito através do contato com pessoas, através da arte e através, por exemplo, da literatura, de filmes, como filmes belíssimos, que o Desembargador Gebran, por exemplo, acabou de indicar. É nisso que a gente vê a vida, não é? Além de, obviamente, as nossas experiências, a gente tem que buscar conhecer o ser humano através dessas outras disciplinas. É de fundamental importância. Isso vem sendo incentivado pela Escola Nacional de Formação de Magistrados, essa formação interdisciplinar, multidisciplinar, mas que conversa com as outras disciplinas. Isso vem sendo incentivado dentro da carreira, mas também já é objeto de cobrança em concurso público, né? No ingresso da carreira da magistratura, né? A Resolução 75, por exemplo, do CNJ, já inseriu o conteúdo mínimo obrigatório a ser exigido nas avaliações, nos concursos, conhecimentos na área de filosofia, sociologia, psicologia jurídica. Isso é fundamental, o candidato ter conhecimento. Mas, enfim, para concluir, eu só gostaria de trazer algumas habilidades que eu acho que são fundamentais para o magistrado do século XXI e que para o candidato são fundamentais ir já pensando nisso, buscando conhecimento nisso, fazendo estágios que possam permitir, não é, esse contato com esses saberes que eu gostaria de trazer para vocês, não é? O primeiro saber que eu diria, uma primeira aptidão desse magistrado deve ser saber se relacionar interpessoalmente, não é? O juiz ele vai trabalhar com pessoas sempre. Então é fundamental que o juiz saiba interagir com as pessoas, né? Interagir com os servidores, com os demais atores jurídicos, né? E com as partes, com as pessoas, não é? Nós não julgamos processos, como eu disse a vocês. Nós julgamos vidas, necessidades humanas, interesses das pessoas. Nesse contexto, é fundamental o juiz saber escutar. Existe diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é simplesmente a função que nós temos de abrir o ouvido e ouvir, desculpe, um som. Mas escutar vai além. Escutar é dar sentido para aquilo. Escutar é focar no que o outro está dizendo, e não no que eu começo a julgar, no que eu começo a interpretar e fecho a minha escuta. E muitas vezes nós não fomos treinados para fazer isso nas nossas faculdades. Existem cursos para saber escutar, não é? Cursos de escutatória, não é? Tem um texto do Rubem Alves, fabuloso na internet, que ele fala sobre isso, a escutatória. A gente dá muita importância à fala, à oratória, mas e a escuta? A escuta é um dom e nós podemos desenvolver isso. É fundamental. É fundamental também ter respeito pelas pessoas. Nós servimos ao cidadão. O servidor público, e o juiz se inclui nisso, ele é um servidor à população. E dentro de uma república, como nós temos na Constituição Federal, o destinatário de toda atuação estatal é o cidadão. Então, é a ele que o juiz deve servir. E, por isso, o juiz deve tratar com respeito, com atenção, e dar o devido atendimento às pessoas que eu procuro. Além disso, o juiz deve saber argumentar juridicamente. E saber argumentar, que eu quero dizer, não é só aplicar regras, é saber fazer ponderação, saber, numa colisão de princípios, por exemplo, saber o que optar, se é pela vida privada, pela intimidade, ou se, por exemplo,
é pela necessidade de publicidade de algum ato. Fazer esse cotejamento, essa ponderação entre princípios constitucionais é de fundamental importância, não é? Além disso, o juiz deve promover a autocomposição. É de fundamental importância que o juiz conheça hoje os métodos autocompositivos, que são vários, não é? A gente está muito acostumado a falar em conciliação e mediação, mas existem outros. A justiça restaurativa é um exemplo, não é? Mas, além desses, cada vez mais vem surgindo novos métodos. Hoje, fora do Poder Judiciário, se fala em design de sistema de disputas, por exemplo, não é? Existem as práticas colaborativas, existem outras formas que vão surgindo com o tempo e que o magistrado pode ir lá conhecer e trazer algumas dessas práticas para dentro do sistema jurídico, dentro do trabalho dele. E é fundamental o juiz saber, primeiro, para poder, eventualmente, fazer uma conciliação, ou que seja, pelo menos, para utilizar uma técnica de escuta qualificada, que é muito trabalhada na autocomposição, para que o juiz saiba fazer isso. Então, para isso já seria fundamental. Mas, além disso, o juiz deve conhecer esses métodos autocompositivos como forma de estimulá-los, de encaminhar, né, as pessoas para os métodos autocompositivos que vão ocorrer dentro do chamado CEJUSCs hoje, Centro Judiciário de Solução de Conflitos em Cidadania. Nesses centros judiciários são aplicados uma diversidade de métodos autocompositivos. Além disso, o magistrado ele deve saber gerir. É de fundamental importância, hoje, o magistrado ter noções de administração de processos. E eu não digo processos judiciais, processos do sistema da administração, não é? Saber administrar pessoas, liderar times. É de fundamental importância o magistrado conseguir reunir esforços, motivar as pessoas de forma que o serviço seja prestado da melhor forma possível. E esse é um trabalho do magistrado. Há magistrados que trabalham com 50, com 60, 70 pessoas, não é? Então, é fundamental que ele saiba gerenciar tudo isso, não é? Encontrar os gargalos onde existe perda de tempo, por exemplo, num fluxo dos processos, identificar isso, poder criar mecanismos para que esse processo ele possa tramitar de uma maneira mais célere, através de uma série de ferramentas que a administração nos fornece. Então, é fundamental esse magistrado conhecer isso. E, por fim, é fundamental o magistrado ter uma proximidade, não é, entre o direito constitucional e todos os ramos do direito. Além disso, com o direito internacional, ou seja, o controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade é uma realidade. O magistrado ele tem que estar apto e ciente da importância dele fazer a filtragem que se deve ser feita, né, das leis, dos atos, para que esses atos e essas leis estejam de acordo, né, em consonância com o que diz a Constituição da República. Então, é de fundamental importância isso. Por fim, eu queria deixar uma mensagem, não é, que todos os que sonham com a magistratura têm as condições necessárias para alcançá-la. Às vezes pode ser que demore um pouco mais, às vezes um pouco menos. Quem é aprovado no concurso não são os que têm os melhores livros, não é aquela pessoa que fez a melhor faculdade. Quem é aprovado é quem não desiste. E os erros nesse caminho, os erros na jornada, fazem parte. Nós aprendemos com os erros. Os erros nos dão experiência, nos fortalecem e nos encaminham para o sucesso. E acreditem, sempre que cada um de vocês for questionado, se alguém colocar alguma dúvida com relação ao futuro de vocês, alguém tente confundir vocês, volte a acreditar na pessoa de sua maior confiança, que é você mesmo. Acredite em você e você pode chegar nos teus objetivos. Com isso, eu quero agradecer a oportunidade, saudar a todas as pessoas que aqui estão nos acompanhando, desejar muito sucesso a todos e obrigado. Muito obrigado, doutor André, com toda certeza. Novamente nos enriqueceu com as suas palavras, com todo o seu conhecimento, né, sua experiência. Agradecemos imensamente, né, por ter aceito esse convite novamente aos nossos dois palestrantes. Ficamos muito felizes com as suas palavras, com as vossas palavras, né, tanto do desembargador Gebré quanto a do senhor.
Dessa forma, passamos para as perguntas, né? Eu sei que tem um colega, o Guilherme Isfer, que tem uma pergunta a fazer, então eu passo a palavra a Isfer. Obrigado, Geriel. Começo aqui dando meu muito boa noite a todos e a todas, e cumprimentando, obviamente, o doutor André e o doutor Gebra Neto pelas brilhantes apresentações, não só apresentações, mas aulas, não é? São ambos professores e agradeço de coração e compartilho a minha estima a ambos. Eu tenho uma pergunta ao desembargador Gebra Neto. De fato, o desembargador, não é uma pergunta sobre a vossa carreira, mas é uma pergunta que me interessa muito, tenho certeza que interessa a todos aqui também. Na vossa opinião, quais são as similaridades entre a Operação Lava Jato e a Operação Mãos Limpas, né? A Operação Manipolite, que o doutor comentou, que o doutor André também comentou na sua fala, e quando Vossa Excelência estava lá analisando os recursos dos réus condenados, lá na 8ª turma, o que o senhor pensava, se o senhor lia algum material das Mãos Limpas, se fazia alguma correlação? Gostaria de saber um pouquinho mais da intimidade da sua análise durante esse processo. É isso, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela pergunta, Guilherme. Eu quero iniciar primeiro cumprimentando o doutor André Carias pela fala brilhante, ponderada, técnica, e havia alguma complementariedade entre o que falamos, e isso me deixou extremamente feliz. E, destacadamente, tentei focar um pouco nisso, mas acho que o doutor André foi muito mais feliz nesse aspecto humano, né, que ele trouxe na atuação da magistratura. Então, parabenizo muito pela sua fala. Pois bem, está um pouco fora do contexto, mas dentro dele, né, porque não deixa de ser a nossa atuação jurisdicional, eu comecei a escutar e ler um pouquinho sobre a Operação Mãos Limpas, quando a Operação Lava Jato já estava lá no seu 2º ano. Então, eu diria que reflexo, influxo, em qualquer tipo de comparação ou atuação aos moldes do que aconteceu lá com o Brasil, para mim, só veio quase que a reboque. Mas depois, quando a pessoa começa a analisar um pouquinho mais ambas as situações, né, com a Operação Mãos Limpas e a Operação Lava Jato, você vai vendo que as similitudes são extremadas, né? E determinado momento em diante da história, né, já com a Lava Jato ganhando ampla repercussão no Brasil, quando eu fui ler sobre a Operação Mãos Limpas, eu fiquei verificando como agia o sistema de justiça, como agia o Estado, como agia a imprensa e como agia o cidadão, ou mesmo o acusado lá na Itália. E hoje, né, passados mais de 8 anos da Operação Lava Jato, ela começa, né, antes da fase mais conhecida de todos, que é 2014, ela começa de fato com as investigações de 2013, mas nesses quase 8 anos de Operação Lava Jato, a gente consegue ver que todos foram beber na mesma fonte, não por coincidência ou não, mas o fato é que tanto uma certa ação da acusação, mas também da defesa, eles foram ver lá como as pessoas se defenderam. Enfim, foram ver como se produziu uma força-tarefa, como se organizou, isso de parte do Ministério Público. Também serviu de base as experiências anteriores aqui, com diversas operações, como a Castelo de Areia, o mesmo caso Banestado, dentre outras que tiveram no Brasil, mas o que se percebe é que em determinado momento em diante, quanto mais se aprofundou a Operação Lava Jato, mais ganharam importância 2 dimensões. Uma delas, a da comunicação social, que, bem ou mal,
serviu até determinado momento para dar suporte a ela, e em determinado momento para atacar a Operação Lava Jato. E outra dimensão é a dimensão política, que também foi crescendo cada vez mais dentro do país, e isso aconteceu na Itália. Né? São dois fenômenos que praticamente idênticos, né, da Operação Mãos Limpas e da Operação Lava Jato. E se lá nós podemos dizer que já acabou, de fato, a Operação Mãos Limpas, dado o transcurso de tempo e todas as consequências havidas, aqui a gente assiste um determinado esvaziamento. É quase inexorável reconhecer que ela ainda tem muitos processos em andamento. Ainda hoje eu estava analisando uma apelação da Operação Lava Jato, e tenho tantas outras para analisar, mas o fato é que nós já não temos mais aquela robustez que havia há alguns anos atrás. E com o desfacelamento, por exemplo, da força-tarefa, enfim, com as modificações de algumas regras do ponto de vista jurisdicional que terminaram com algumas forças da Operação Lava Jato, como a execução em segundo grau, por exemplo, ou mesmo a modificação na lei da colaboração premiada. Isso sem falar nas modificações no Código de Processo Penal. Então, e essas mesmas coisas foram feitas na Itália, né? Essas medidas políticas, jurisdicionais, até chegar ao cabo de perdões judiciais, perdões concedidos lá pelo presidente da República na Itália. Nós ainda não chegamos nessa fase, mas talvez em algum momento acabem sendo concedidos indultos ou coisas que o valha, né? Enfim, hoje nós estamos numa fase muito difícil, mas a operação que vale a pena ler, né? E o Rodrigo Chemin fiz uma das minhas menções, é um livro comparativo do Rodrigo Chemin entre a Mãos Limpas e a Operação Lava Jato. É certo também que nós temos que verificar as diferenças existentes entre cada um dos países, e uma delas que é fundamental para que qualquer pessoa compreenda, né, é o sistema da organização do próprio poder judiciário da Itália e da legislação italiana. O primeiro deles, lá muitas vezes se fala em juiz, mas nós estamos falando do Ministério Público. Enfim, por quê? Porque lá a magistratura é uma carreira única e por vezes, a pessoa está como órgão de acusação, como Ministério Público, como procurador, e é tratado como magistrado, não como juiz, mas como magistrado. E, de outro lado, nós temos a magistratura propriamente dita, dos juízes que vão julgar. E quando trazem essa discussão para o Brasil, né, com a atuação de alguns magistrados, no caso, procuradores lá, né, de modo muito proativo, essa atuação é do Ministério Público, e é muito correta. Né? O Ministério Público ele tem um papel ativo, ele é um advogado da sociedade, ele é parte do processo, né? Diferente da posição do juiz, né, que é inerte. Outra questão que nós tínhamos na Itália, muito grande, na legislação processual penal deles, que tem bastante diferença em relação à nossa legislação, e creio que muitas das mazelas italianas nós já tivemos superadas pela hermenêutica e pela própria Constituição de 88, podendo afirmar para vocês com certeza que aquilo que falavam antes de 88 do processo penal brasileiro, que é inquisitivo, o que não foi corrigido pelas mudanças legislativas e constitucional, foi corrigido pela própria jurisprudência, mas eu tenho certeza, né, até escrevi sobre isso, nós temos processo penal acusatório. Né? Agora, numa guerra de narrativas que está sendo feita hoje, procuram dizer como se o processo penal brasileiro hoje fosse completamente equivocado e fosse um processo inquisitorial. E, com certeza, não é disso que se trata. Né? Falo muito à vontade porque falei academicamente num livro que escrevi, como fiz referência com o meu assessor e com mais uma juíza, e falo do novo inquérito policial, que é um novo formato, mas também da própria atuação da magistratura que mudou ao longo do tempo.
Muito obrigado, desembargador, pela sua resposta. Das perguntas que me foram enviadas, tem uma a fazer ao doutor André. Doutor André, sabe-se que hoje nós vivemos num contexto onde há um número volumoso de processos, aí, muitos processos. Tenho certeza que entre algumas varas há talvez mais de 8.000 processos, onde os juízes, tanto o substituto e o juiz titular, tenham que se lidar com estes processos. Gostaria de perguntar para o senhor, né, quais dicas aí o senhor daria para um futuro colega que possivelmente aqui neste momento, ou até mesmo esteja nos assistindo no YouTube, que ele venha a ser esse colega, que ele venha ter que lidar com esse grande volume de trabalho na justiça estadual, mais especificamente, é claro. Sim. Excelente pergunta. Esse é um problema do Judiciário Nacional, né? E talvez não é exclusivo do nosso país, na verdade, né? Os países da América Latina como um todo, você pega, são países em que há um grande número de processos no sistema judicial. E aí discute-se, através da sociologia, de outras disciplinas, enfim, o porquê, né, a razão de existir. Eu acho que isso é um primeiro ponto para a gente tentar entender, né, como que chegamos nesse ponto, por que a sociedade brasileira, né, ela tem esse costume, esse hábito de litigar judicialmente como primeira forma, não é, de escolha para se resolver um conflito, não é? As pessoas não dialogam. Você vai em outras culturas e isso não é assim, né? Alguns países, por exemplo, da Escandinávia, isso é diferente, né? A pessoa não opta em primeiro lugar pelo poder judiciário. Há uma cultura, talvez em alguns países, em outras culturas, de estímulo ao diálogo, né? De autonomia e empoderamento das pessoas, no sentido de tentar resolver os seus conflitos de uma maneira própria, né? Ou com a ajuda de um terceiro, às vezes numa mediação privada, uma mediação extrajudicial, enfim, ou algum outro método autocompositivo, e só depois ir para o judiciário, né? Mas, enfim, nossa realidade que importa, eu falo isso só para a gente refletir sobre as causas. Na nossa realidade que importa, enfim, hoje essa é uma situação que todos os tribunais brasileiros estão vivenciando, não é? E aí existem alguns mecanismos que estão sendo feitos legalmente, jurisprudencialmente, e aí também por técnicas de próprios magistrados, tribunais também, né? Então, por exemplo, o sistema de precedentes, essas reformas que ocorreram no Código de Processo Civil, né, de 2015, são uma forma de dimensionar, de enfrentar esse problema do elevado número de processos, não é? Todas as ferramentas que existem no sistema processual brasileiro hoje já permitem, né, de certa forma, uma racionalização dos julgamentos, não é? Agora, ainda assim, existem muitos processos ainda, né? Um outro caminho que vem ocorrendo é o estímulo aos métodos autocompositivos, como eu havia dito, né? Desde a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, até antes, foi em 2006 que iniciou a ministra Ellen Grace, iniciou um movimento, e depois houve um desenvolvimento desse movimento até chegar na Resolução 125 de 2010, e dali para frente realmente houve um avanço muito grande, né? Hoje o judiciário ele teve um papel muito importante nisso, porque ele capacitou milhares de mediadores gratuitamente, né? Esses cursos são todos gratuitos dentro do Poder Judiciário. E pessoas de fora do judiciário fizeram esses cursos e depois voltam para a sociedade e lá vão difundir essa ideia da autocomposição, vão levar aos sistemas, né, privados, e isso tudo foi sendo estimulado. Claro que a mediação privada ela foi se desenvolvendo paralelamente, mas houve um certo diálogo e um estímulo, né, para que isso se desenvolvesse mais rapidamente. Enfim, então hoje nós temos os Sejuscs, como eu havia dito, e muitos dos processos acabam indo para os Sejuscs, e os Sejuscs fazem um trabalho de elevada relevância no judiciário brasileiro, né? Porque ali muita coisa é resolvida por meio da autocomposição. Isso tem sido uma realidade. Vem diminuindo esses processos para o juiz em razão disso. Com relação aos processos que daí chegam na mão do juiz, como eu disse, talvez algo muito importante seja a gestão.
A gestão dos processos. É fundamental nós irmos buscar na administração ferramentas, não é? Não só na administração, mas principalmente na administração, ferramentas que podem nos auxiliar, né? A montar um planejamento. As varas hoje elas podem ter um projeto, elas têm as portarias de delegação de serviço, mas um juiz ele pode fazer um projeto, né, com um objetivo específico dentro de uma unidade judiciária, né, para, por exemplo, diminuir o acervo dele em 30% num período de 1 ano, por exemplo. E a partir disso ele cria algumas metas internas, né, cria formas de monitorar essa meta, cria fluxogramas de trabalho, não é? Faz reuniões com a equipe, conversa, dialoga conjuntamente, de uma forma colaborativa com todo o time, e aí eles vão buscar formas, né, de se agilizar esses processos, de diminuir gargalos, não é? Tempos. Existe um tempo morto, que nós chamamos do processo, que é o tempo que, às vezes, o processo ele fica parado num determinado ponto e acaba, às vezes, sem querer, né, ficando nesse espaço de tempo. Os partes não provocam, procuradores não provocam, secretaria, às vezes, não vê, e também o juiz não percebe. Enfim, a gente tem que criar métodos que a gente possa encontrar esses pontos, não é? E sanar isso, fazer com que isso não aconteça. Então, monitorar esses processos, acompanhar, enfim. São uma série de ferramentas que nós temos na gestão, que eu acho que é fundamental, não é? O conhecimento da jurisprudência, a aplicação dos precedentes, nos casos em que já está pacificada uma determinada matéria, é uma forma de racionalização também, de agilidade do processo, né? O estudo, né? O conhecimento da matéria vai deixar o juiz cada vez mais seguro e com agilidade para resolver uma determinada situação, também é um caminho. Enfim, me parece que seriam esses, talvez, os principais, Geriel. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor André. Uma outra pergunta que eu teria dirigida ao desembargador Gebran é o seguinte, na verdade são duas perguntas em uma. Haveria, ou há, no caso, uma função similar ao juiz substituto em segundo grau na Justiça Federal? E como foi especificamente para o senhor essa transição do cargo de juiz federal para um cargo de desembargador? Bom, obrigado, Julião. Nós não temos a figura do juiz federal de segundo grau, né? Então, essa é uma figura que foi criada na Justiça Estadual e primeiro de modo em forma de convocação, enfim, e até que ao final começou a ter estrutura e cargos propriamente ditos. E na Justiça Federal nós padecemos aí de um problema de ser extremamente pequeno, não apenas o tribunal, mas a própria estrutura de primeiro grau. Mas a estrutura de primeiro grau, desde do dia que eu entrei na magistratura, e como falei, em 1993, até hoje, ela cresceu e cresceu muito. Mas a estrutura do tribunal cresceu muito pouco. Nós somos de 27 desembargadores. Então, o Tribunal Federal da 4ª Região acaba contando com mutirões, com auxílios, com convocações, mas sem que exista o cargo propriamente dito para o exercício dessa função. Então, nós vamos, de tempos em tempos, desfalcando a jurisdição de primeiro grau, convocando alguns magistrados para que eles possam auxiliar nas diversas formas de mutirão que são feitos pelo tribunal. E, na verdade, é exatamente pela via desses mutirões que eu comecei a fazer. A minha primeira convocação foi em 1998, ou seja, eu estava bem no início da carreira, com 5 anos de magistratura, eu acabei sendo convocado ao tribunal, e aquele tempo a carreira estava extremamente aberta, ou seja, nós tínhamos um mundo, era uma fase de expansão da Justiça Federal, as carreiras foram muito rápidas naquele início, em oposição ao que acontece nos dias de hoje. Então, em 98, eu comecei a ser convocado para trabalhar em mutirões e em setores específicos, temas específicos, num determinado gabinete. E de lá para cá, a minha vida, até 2013, quando eu fui promovido a desembargador, a minha vida foi oscilando entre primeiro e segundo grau. Convocações esporádicas por força de férias de desembargadores que me convocavam para substituição, convocações mais prolongadas, como esses períodos de mutirão. Então, quando eu acabei assumindo
a função de desembargador, eu já estava, de fato, há mais de 2 anos no tribunal, convocado. Desses 2 anos, eu tinha passado 1 ano e pouco com competência em direito administrativo. Em julho de 93, eu acabei assumindo a competência de direito penal. Em dezembro de 93, fui promovido para o mesmo gabinete, ou com o mesmo acervo que eu já tinha desde julho de 2013. Ou seja, a minha vida mudou pouco quando eu virei desembargador, porque eu continuei a trabalhar com a mesma matéria, com os mesmos processos, com o mesmo gabinete, no mesmo local, digamos, com apenas o meu título trocado de juiz convocado para desembargador. Isso, para mim, no fundo, foi uma felicidade, porque se durante as muitas vezes que fui convocado eu tive a mudança na minha zona de conforto, naquele momento em que eu estava no tribunal, em 2013, e virei desembargador, eu já estava numa situação muito tranquila e muito confortável, porque eu já tinha passado por todos os estágios, todas as dificuldades, e eu tinha conseguido montar uma equipe, né, que era uma equipe que ficou comigo, e praticamente, com algumas mudanças, é a mesma equipe que eu mantenho até hoje trabalhando comigo. Perfeito, muito obrigado. Uma última pergunta que eu vou dirigir a ambos os senhores, primeiro ao doutor André e após ao desembargador Gebran, que atualmente sabe-se que a vida de um concurseiro, aquelas pessoas, né, que pretendem um concurso para um cargo público, elas têm que fazer algumas concessões. Dentre elas, a gente sabe que é aquela que você não mais pertencerá à sua cidade, ao seu estado natal, e sim ao Brasil, digamos assim, né? Como foi para os senhores essa mudança de vida para, às vezes, uma cidade menor, uma cidade diferente daquela que nasceu ou cresceu, e quais foram os desafios, né, e os pontos positivos também dessa mudança de vida? Doutor André, por gentileza. Excelente pergunta, muito boa essa preocupação, Geriel, porque realmente é uma circunstância que vai surgir, né? O magistrado que faz um concurso, seja no estado natal dele, enfim, seja em outra unidade da federação, enfim, em outra qualquer tipo de concurso que ele faça, ele vai se deparar com esse deslocamento, né? E aí, Geriel, eu diria o seguinte, em curtas palavras, que são grandes experiências de vida, é muito gratificante, né? Você, por exemplo, em cidades menores, você tem o magistrado, ele tem uma representatividade muito grande, né? Por isso que eu acho fundamental o magistrado estar presente todo o tempo, né? Na sua comarca, né? Porque ele representa muito para aquela comunidade, né? E ali ele vai ter experiências que são únicas, né? Esse contato, essa vivência com mais próximas pessoas, às vezes com as autoridades, né, com o poder executivo, com o poder legislativo local, né, a proximidade com os órgãos administrativos, enfim, é toda uma gama de experiências que só vão surgir ali, né, às vezes com as forças de segurança pública, e isso vai dando experiência para o magistrado, né, e ele vê com mais facilidade o resultado do trabalho, né, muitas vezes, que ele vem desenvolvendo, né? Ele consegue perceber isso na prática ali, acontecendo, né? Você está exercendo todas as funções numa comarca de entrância inicial, por exemplo, né? Então, isso tudo você consegue visualizar na comunidade, esse impacto, isso é uma experiência gratificante como pessoa, né? E você está ajudando, o nosso trabalho é de servir e ajudar as pessoas, né? Ajudar, que eu digo no sentido de atender as necessidades das pessoas, né? E você poder fazer isso numa comunidade menor é muito gratificante. Enfim, e as grandes cidades, quando você se desloca, também tem uma série de experiências que são próprias dessa cidade, outras culturas, né? O magistrado ele precisa conhecer aonde ele está, ter conhecimento dessas pessoas que circundam a vida dele. É fundamental, até para ele guardar uma linguagem própria. Imagine um juiz numa comarca de entrância inicial, no interior, que vai conversar, por exemplo, com um trabalhador rural. Ele tem que se adaptar a isso, ele tem que conhecer essa realidade, né? Quando ele vai conversar com essa pessoa numa audiência, por exemplo, ele tem que saber,
né, guardar essa distinção. Então, nas grandes cidades, isso vai acontecer também de outras formas, né? Existem novos desafios. Então, tudo muito gratificante. Acho que são experiências que nos estimulam, não é? Que engrandecem, que agregam, né? Muita experiência e valores nas nossas vidas, né? Então, acho que eu só vejo coisas positivas e boas. E depois, com o tempo, você pode ir se movimentando e se aproximando daquilo que te interessa, né? Obrigado, desembargador Gebran, por gentileza. Enquanto o doutor André falava, foi passando um filme na minha cabeça, assim, né, de os 7 anos que eu morei no interior, né, e essa vivência. Depois vim para Curitiba e estou há 10 anos viajando todo final de semana para Porto Alegre, final de semana para Curitiba, né, trabalhando em Porto Alegre e vindo para Curitiba aos finais de semana. Mas o filme que ia passando, né, do início da carreira, e lembrei quando promotor de justiça cheguei numa cidade, né, em Piraí do Sul, né, o primeiro lugar que atuei como promotor de justiça substituto, e daí as pessoas falavam para mim no fórum que ela tinha uma data, né, que, enfim, e eu queria saber o que era uma data, porque não correspondia aos meus conceitos a nenhuma coisa. Eu queria saber se era uma posse, se era uma propriedade, se ele tinha o título do imóvel. Eu sabia que era um imóvel, mas eu não sabia se data era uma medida, se era quantificável, assim como é um hectare, um alqueire, ou se era simplesmente a posse de uma determinada área de terra, ou se era algo parecido com uma chácara, um sítio. Para mim, eu não conseguia compreender, tinha vergonha, né, naquele início de carreira, de ir perguntar para quem quer que fosse no fórum o que era uma data, né? Então, esse linguajar muito próprio, né, de determinados lugares, do interior, torna a tua vida muito mais rica. Então, esse filme que foi passando enquanto o doutor André falou foi muito, muito rico. Mas eu tenho uma experiência que eu gostaria de dizer para vocês, que é o que eu digo para todas as pessoas que fazem concurso. Eu, hoje, agora há pouco, enquanto estávamos aqui conversando, recebi a notícia do meu afilhado que juiz substituto em São Paulo, foi promovido para Fartura. Fartura é uma cidade na divisa do Paraná com São Paulo, perto de Carlópolis, e eu fui promotor de justiça em Ribeirão Claro, que é ali do lado, né? E eu disse para ele, acabei de escrever para ele uma coisa que eu digo para todas as pessoas, né? Vá para onde for, vá de peito aberto, de coração aberto, vá para ser feliz e para ter uma receptividade, para trocar energia, trocar informação, com a comunidade, com a sociedade. Não tenha receio de ser amigo do promotor, do advogado, do delegado, do prefeito, do vereador, porque você vai saber fazer as suas escolhas, você vai se comportar como você deve se comportar, né? E lá pelas tantas você vai se aproximar daquelas pessoas que merecem que você se aproxime e eventualmente vai se afastar daquelas outras. Mas vá de peito aberto e vá para ser feliz. Porque na vida, não sei se aconteceu isso com o André, mas com certeza aconteceu comigo, eu fui de coração aberto em quase todas as localidades e fui muito feliz em todas elas. Agora, naquelas que eu cheguei com alguma reticência, por diversos motivos, que não cabe aqui eu declinar, mas o fato é que eu não conseguia ser feliz naquele lugar, porque o defeito não estava no lugar nem nas pessoas que moram lá, com certeza estava na minha forma de atuação, momentânea, por circunstâncias, né? Mas na minha forma de não ter sido uma pessoa tão receptiva quanto eram as pessoas daquela localidade. Então, o defeito não estava na cidade, nem muito menos nas pessoas. Estava, assim, na minha postura, conforme eu me relacionei com elas. E nos lugares onde eu fui de coração aberto, enfim, fui lá para ser feliz, para fazer coisas, realizar, achando que ia morar durante décadas naqueles lugares, né? A despeito de ter morado bastante ou pouco, o fato é que eu consegui fazer amigos, inclusive voltar para esses lugares até os dias de hoje, porque eu fui muito feliz lá e colhi boas coisas e aprendi muito. Então, isso é fundamental, é uma postura ativa, e acho que de tudo que o doutor André falou hoje, né, nós podemos depreender
que é essa a postura que nós devemos ter, né? Sempre valorizar esse aspecto humano do magistrado, saber que tem pessoas na sua volta e que o processo é feito de pessoas, né? E que nós vamos estar interferindo, nós magistrados, né, André? Nós vamos estar interferindo na vida dessas pessoas e de preferência, vamos estar interferindo sempre do modo mais correto e do modo mais imparcial possível. Muito obrigado, desembargador Gebran, Só, doutor André. Geriel, deixa eu fazer só mais uma menção. Desculpe, até agora vou me prolongar só para fazer esse acréscimo. E eu, de um modo particular, mas também o doutor André, que exerce a jurisdição na vara de família, mas eu na jurisdição criminal, nós temos que ter essa sensibilidade muito aflorada, a despeito dos casos serem grandes ou pequenos, e talvez devemos ter muita atenção aos casos pequenos, né? Porque ali tem uma pessoa, às vezes, até mais frágil, até uma representação, às vezes, pior do que no processo grande, que tem uma pessoa numa posição mais poderosa, com bons advogados, com equipes de advogados, não um único advogado. Nós temos que ter essa dimensão humana, porque não pode comprazer nenhum juiz, eu já falei isso em mais de um julgamento, a decretar uma sentença condenatória, né? Infelizmente, cada vez que nós punimos alguém com penas altas ou com penas baixas, infelizmente, o que nós estamos constatando é que houve uma falha do nosso sistema humano de justiça, de sociedade, e isso não pode ser motivo de alegria. Você pode achar que você fez o trabalho o melhor possível, o mais correto, mas ninguém pode se aprazer de sentenças penais condenatórias, de situações, por pior e por mais odioso que seja o crime que a pessoa cometeu. Muito bem, muito obrigado, então, desembargador. Muito obrigado, doutor André, pelas suas palavras, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que todos nós hoje sairemos aqui um pouco diferente em relação ao que chegamos. Dessa forma, então, eu passo a palavra a Fairuz, que irá fazer o encerramento desse painel. Obrigada, Geriel. Novamente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, em especial dos nossos queridos palestrantes, doutor André e doutor João Pedro Gebran Neto, que são grandes inspirações para nós. Foi realmente um painel muito esclarecedor e muito inspirador para quem quer seguir a carreira da magistratura. Acredito que ambos estarão aí dispostos a sanar quaisquer dúvidas que os alunos, porventura, ainda tenham. Qualquer dúvida que vocês tenham, encaminhem para o diretório, que nós encaminharemos aos doutores, e acredito que sempre eles estão dispostos a agregar conhecimentos e ensinamentos, e essas experiências realmente foram muito esclarecedoras e inspiradoras. Com essa gratidão e, novamente, agradecendo a honra de tê-los aqui conosco, que eu declaro, então, encerrado esse painel sobre magistraturas. Lembrando que daqui uns 10 minutinhos, mais ou menos, nós temos o nosso painel de encerramento sobre diplomacia e carreira no direito internacional. Contamos com a participação de todos e até mais. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Obrigado. Um abraço. Obrigada, doutores. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutor Gebran. Uma honra, viu? Prazer Obrigado. É meu. Alegria e gostei muito de te ouvir. Também, boa noite a todos. A recíproca é verdadeira. Boa noite a todos e a todas. Obrigado.